O que importa é ser uma nova criatura e viver evidenciando as marcas de Cristo em nossas vidas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Cavalier, seja bem-vindo a essa aula. E hoje nós vamos falar sobre a lição 6 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título As Marcas de Cristo na Vida do Cristão. Se você quiser acompanhar a leitura da Bíblia, que diz assim em Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Escuta, uma das marcas do Evangelho é a transformação de vidas e de realidades. Hoje o autor vai falar sobre alguns pontos importantes que são os resultados que a vida no Espírito produz no viver diário do cristão e o amor que restaura o irmão caído. Nós vamos entender também a importância da prática para a validação de um ensinamento. Como assim? Uma coisa é nós falarmos sobre um edifício na planta, no papel. Outra coisa é nós admirarmos a obra feita, a obra concreta, o edifício exuberante que serve ali para pessoas trabalharem, para as pessoas fazerem aquilo de moradia. Aquele edifício, se ele não se transformar em concreto, ele não passa de papel. Assim é a vida do cristão. Se ele não importa dizer que eu sirvo a Cristo, eu sigo a Cristo, se as minhas práticas não são iguais às práticas de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre esses pontos. E antes da gente continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também deixar um gostei nesse vídeo. Assim você vai comunicar a outras pessoas acerca desse trabalho que querem escutar mais sobre a escola dominical e estudar acerca da lição, acrescentar o conteúdo. Bem, vamos lá. O amor que restaura e ajuda. Na visão de Paulo, a igreja é uma comunidade onde o amor precisa reinar. Como assim? Paulo não estava falando aqui do amor de Deus para com o homem, nem do homem para com Deus. Paulo está falando do amor entre o irmão com o outro irmão, entre os membros da própria igreja, essa relação horizontal de amor. E olha o que ele vai falar no primeiro ponto. Quando alguém erra, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, primeiro, quem é esse alguém? Qualquer membro da comunidade. Surpreendido em alguma falta. Existem aquelas pessoas realmente que parece que são pegas de surpresa quando outros irmãos pecam, né? Oh, não imaginava que esse irmão seria capaz de fazer isso. Como pode esse irmão cair nesse pecado? Mas escute, olha o que o autor vai falar. A conversão não é imunidade ao pecado. Nós somos uma nova criatura, mas ainda estamos sujeitos a esse erro. O crente já nasceu novo pela palavra, mas a velha natureza ainda está nele. Escute essa. Sobre essa questão de pecado e a sua relação do homem, existem ali 4 categorias, vamos dizer assim. Qual é a primeira categoria? Acontece ali no Jardim do Éden com Adão. Adão vivia numa situação de poder ou não poder pecar. Ele tinha esse poder de escolha, viver ou não viver em pecado. Mas quando Adão cai, a humanidade, o ser humano passa a entrar em uma outra categoria. E qual seria essa? Não posso deixar de pecar, ou seja, o pecado já faz parte da nossa natureza. Assim como eu sou um homem e respiro, assim como um peixe nada, assim como a ave voa, eu peco porque eu sou pecador. Faz parte da minha natureza ser um pecador. E aí nós nos tornamos escravos do pecado. Mas aí entra a terceira categoria com a vinda de Jesus e com o seu sacrifício. Agora nós somos livres, libertos. Jesus nos tirou dessa prisão do pecado e nos fez entrar de novo naquela categoria de poder ou não poder pecar. Somos uma nova criatura, assim que vivemos hoje. Mas Paulo vai lembrar que não é porque eu sou uma nova criatura que eu vou poder alimentar aquelas coisas da carne, aquelas coisas da minha outra natureza e fazer aquela minha outra natureza crescer. Claro que não. Agora eu tenho que viver perto de Jesus. E agora escute, olha o que o autor vai falar. O aniquilamento da tendência pecaminosa só se dará na vinda de Cristo, ou seja, nós iremos apenas estar livres do pecado quando Jesus voltar. E aí não vai nem existir livre-arbítrio, porque nós seremos uma nova criatura com um novo sentimento, incorruptíveis e que não haverá nem tentação para nos tirar dos caminhos do Senhor.
mas calma, que isso ainda vai chegar. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vivendo nesse momento, lembremos do que Gálatas 6:1 diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, muito cuidado, não se surpreenda. Agora vamos lá, correção com brandura, Gálatas 6:1b. Vós que sois espirituais, corrigiu com respeito e brandura. Vós que sois espirituais. Quem é espiritual? Aquele que esperneia no culto? Aquele que grita no culto? Claro que não. O espiritual é aquele que produz frutos do Espírito, aquele que se assemelha a Cristo em seus comportamentos, atitudes, falas e práticas. Esse sim é alguém espiritual, aquele que produz frutos. Vamos lá. São os que possuem a mente de Cristo. Cristo que disse à mulher adúltera: não te condeno, vai e não peques mais. Jesus era um homem manso, humilde, brando. As pessoas... existe uma história numa carta de um servo de Pilatos que fala acerca de Jesus. Ele descreve Jesus fisicamente e descreve a personalidade de Cristo. E ele diz que as pessoas falavam de Jesus, mas quando estavam distantes, quando Jesus estava perto delas, aquelas pessoas respeitavam a Cristo, porque ele trazia esse sentimento. A carta também fala que Jesus era um homem que você não via ele rir muito, mas via Jesus chorando muito. E quando Jesus repreendia as pessoas, aquelas pessoas choravam e aquelas pessoas aceitavam a repreensão e mudavam seus comportamentos. Assim, Jesus era aquele homem que conseguia seduzir, no sentido de ser um homem que consegue ganhar pessoas para si e ser realmente um líder que é exemplo nas suas atitudes. Jesus era assim, nós devemos seguir o seu modelo. Mas vamos lá. Quem caiu precisa ser restaurado. Escuta essa. A igreja não deve portar-se tolerante ao pecado, pois tolerância é omissão ou conveniência. Paulo orienta que o caído deve ser corrigido. Todavia, a correção deve ser feita com brandura, que é sinônimo de mansidão. Existe um versículo bíblico que está aí na modernidade, né? Usado e citado por um monte de gente que tem o intuito de permanecer no pecado. Mateus 7:3. Não julgueis para que não sejais julgado. O que na realidade fala nesse versículo? A verdade é que as pessoas levam para um outro contexto. Mas a verdade é que eu não tenho poder para condenar pessoas, mas eu tenho poder para apontar pecados. Essa autoridade eu tenho para mostrar que o que está errado ou não à luz da Bíblia. Agora, julgar eu não vou julgar, mas eu não vou compactuar, a igreja não deve compactuar com o pecado. A pessoa vem como está, mas ela não continua na igreja como aquela antiga criatura. Deus faz ela uma pessoa nova, uma nova criatura com um novo pensamento e um novo comportamento. Cuidado com a tentação. Gálatas 6:1. E guarda-te para que não sejais também tentado. Quem corrige não deve ter espírito de superioridade. Escuta, meu irmão, essas pessoas não pensam sobre si mesmas mais do que deveriam pensar. A pessoa humilde tem a ideia de que todos estão no mesmo barco, todos estão na mesma fase de vida, todos estão sujeitos a pecar e por isso ela corrige com brandura, porque ela não é superior a ninguém. Ninguém aqui é semideus. Ninguém aqui é igual a Deus. Vamos lá. Ele fala em levar as cargas um dos outros, respeitando os outros, respeitando as dificuldades dos outros e ajudando essas pessoas a levar as cargas. Precisamos vigiar para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos praticamos ou para cair nas práticas semelhantes. Você que aponta os erros, você que aponta pecado, você é santo, né? Você é imaculado, você não peca em nada. Seu pecado é melhor do que o pecado do seu irmão, né? Algumas pessoas realmente pensam assim. Algumas pessoas pensam que são seres superiores e esquecem que todos nós estamos na mesma fase. Escuta aqui o que John Stott fala no seu livro A Mensagem de Gálatas. Você é uma pessoa importante, com direitos próprios, porque Deus fez você a sua própria imagem e Cristo morreu por você. E eu tenho a alegria e o privilégio de servi-lo. Você é melhor do que eu e eu não gosto disso, não é uma frase que deve estar na nossa mentalidade. Todos nós somos iguais. Corrige com eficácia aquele que, além de falar a verdade em amor,
com os que tropeçam também, alivia o peso e os esmaga. Amor com palavras é hipocrisia, é conversa fiada, é demagogia, é só para agradar os ouvidos dos outros. O amor, ele deve ser demonstrado em prática, nas conversas, nas atitudes, nos diálogos e até mesmo nas correções. O amor deve estar presente. Agora vamos lá para a lei da semeadura. Paulo faz um contraste entre o que se produz na carne e a frutificação no espírito. Primeiro, colhemos o que plantamos. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A gente tem que entender que toda decisão é inevitável. Nós podemos escolher os nossos caminhos, mas não podemos escolher a resposta e o resultado desses caminhos. Olha o que o autor fala: o homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências do que escolhe. Algumas decisões são irreversíveis. Não tem como eu colocar o pé pelas mãos depois eu querer voltar atrás. Meu irmão, não tem essa história. Algumas decisões a gente tem que viver com as consequências dessas nossas escolhas. Portanto, muito cuidado com cada coisa milimétrica que você faz hoje, porque ela pode trazer até em nível de quantidade maior do que você pode imaginar. Não adianta eu semear aqui uma má conduta, tratar as pessoas de forma ruim e depois querer ser uma pessoa amada pelo meu grupo de amigos. Não vai funcionar assim. Tudo que eu colho, eu vou tudo que eu planto, um dia eu vou colher. Quem semeia ventos colhe tempestades. Querer subverter esse princípio é tentar zombar de Deus. A lei da semeadura não apenas a semente é determinante, mas também o solo onde está semeando. Não adianta de nada eu ter uma boa semente, mas eu semeio aquela semente em um monturo de lixo. Não vai ser assim que as coisas vão dar certo. Muito cuidado então onde nós estamos semeando. E agora nós vamos falar sobre os locais de onde semear, né? Semear na carne ou no espírito. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá para a vida eterna. Aqui Paulo faz essas duas relações, carne e espírito. É importante a gente dizer que nós não vamos ver o que nós queremos alimentar mais. A nossa carne ou o nosso espírito? O que nós estamos fortalecendo mais, a carne ou o espírito? A semeadura para a carne é feita no campo do mundanismo. Pessoas que investem seu dinheiro tão somente no seu bem-estar pessoal, em coisas que lhe proporcionem mero prazer mundano, agem como se o reino de Deus não existisse. É engraçado, né? Essas pessoas que são antidizimistas, anti-ofertas, elas às vezes nem para a igreja vão, nem cristãos são de verdade, não sabem, não lê nem a Bíblia diariamente, mas elas querem bater de frente contra aqueles que dizimam e contra os que querem ofertar na casa do Senhor. A verdade é que essas pessoas não têm nenhuma liberalidade na hora de dar suas ofertas. Aquele que dizima, aquele que oferta, ele faz isso por amor, ele não faz isso por imposição. A gente tem que entender, isso aqui é um dos exemplos que o autor está dando aqui, que é o semear na casa de Deus, né? Lutero vai falar que para o crente passar, existe sobre as contribuições, Lutero estava falando sobre contribuições, ele fala que o crente passa por 3 níveis de conversão: conversão da mente, conversão do coração e conversão do bolso. Dessas 3, talvez a mais difícil seja a conversão do bolso, né? A pessoa está lá na igreja, tenta se converter, mas quando chega no momento da oferta, parece que ele se desvia. Aristóteles dizia que para o crente ser considerado, ele só considerava alguém liberal quando ela dava com autêntico prazer. Veja a oferta de Deus, a oferta de Jesus. A Bíblia vai falar porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o princípio da oferta de Deus, o princípio da oferta de Jesus, da sua liberalidade, era o amor. Se Deus não amasse o mundo, ele não teria entregado. Veja, a condição para nós ofertarmos é o amor que nós temos para com o reino de Deus. Agora escute, o cristão vive a vida comum pautada na palavra de Deus. Ele usa o seu dinheiro na promoção do bem-estar de sua família, mas também investe no reino de Deus e abençoa os pobres. Meu irmão,
investir no reino de Deus não é investir em instituições, não. Eu não estou falando de dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para pastor, estou falando de reino de Deus. Eu estou falando de pessoas que estão necessitadas, estou falando da obra de Deus, pessoas, além de placa de igreja, você consegue entender? Muitos antidizimistas, eles pensam só no lado ruim das coisas e não pensam no investimento que essas pessoas estão fazendo no reino de Deus, quantas pessoas a igreja ajuda hoje. Portanto, muito cuidado com essas questões, porque quando você vai contra a oferta e dízimo, você está indo contra também, muito dos casos, contra pessoas que estão sendo alimentadas, pessoas que estão sendo ajudadas graças a esse movimento. Agora escute, semeando bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Com respeito à prática do bem, o autor destaca 3 pontos. Primeiro, o tempo. O bem tem que ser feito a todo o tempo. Segundo, o alcance. O bem tem que ser feito com todas as pessoas. E terceiro, a prioridade, a família da fé, porém sem se esquecer dos demais. A igreja primitiva cresce assim com a ajuda mútua. A igreja deve cuidar um dos outros. Como assim? Não adianta dizer, meu irmão, que bênção você está aqui no culto. Olha que legal você, eu amo você em Cristo. Nós somos parte da mesma família. E quando o irmão está passando por uma necessidade, você vira as costas e finge que não conhece. Meu irmão, isso é hipocrisia, isso é amor de boca para fora. A igreja tem que cuidar um dos outros. Vamos lá. Fazer o bem pode ir muito além de ajudar os domésticos da fé ou da família de Deus. O verdadeiro cristão é motivado pelo Espírito Santo à prática do amor sem fronteiras e sem imposição. Sabia que muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, investiam o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, por exemplo, em orfanatos, em ajudar os pobres. Muitas pessoas, muitos homens de Deus investiram seu tempo nessas crianças que nem conheceram e se tornaram grandes homens ou mulheres de Deus. Ou talvez nem tenham se tornado cristãos, mas ali tiveram as suas vidas tiradas da miséria, graças ao amor, ao reino e às pessoas. Lembre-se, não é placa de igreja, é pessoas, é o reino de Deus. A obra carece das nossas contribuições e colaborações, do nosso amor, não só na fala, mas na prática, irmão. Amém? Agora escuta isso aqui. O fazer o bem vem acompanhado com a exortação, não cansar de fazê-lo. O perigo de semear em solo errado é razoavelmente óbvio, mas o perigo de estragar um bom trabalho por causa do desânimo é mais sutil. Escuta o que a palavra de Deus fala. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Não é no início? É no final, não é no meio. Porque no início é só oba-oba. Todo mundo está com uma boa intenção. No final, ninguém quer parar na última curva, na última volta. Agora, no meio é que o bicho pega. No meio é que muitas pessoas desistem. No meio é que você não consegue enxergar a linha de chegada e você não consegue se lembrar de onde você saiu. Aí você para. Você para no tempo. Por isso aviva a obra no meio dos anos. Por isso não desista. Não pare de praticar o bem. Não pare de ajudar pessoas. Não pare de fazer a obra de Deus. Escute o que diz Salmos 126:6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Agora, trago as marcas de Jesus. Paulo termina a carta com letras grandes, 6:11. Agora isso pode significar no meio, pelo menos 3 coisas, segundo o autor. Aí primeiro, a doença de Paulo era de origem oftalmológica. Isso aqui é bem difícil a gente aceitar, porque muitas pessoas linkam isso aqui com aquela passagem que Paulo fala que queria arrancar os olhos, algo parecido. Mas na verdade, aquela expressão é apenas um modismo, uma força de expressão na época, onde estava representando ali uma agonia da alma. E não tem nada a ver com essa passagem de letras grandes. Agora, segundo, até este ponto, Paulo ditava esta carta a um secretário, e a partir deste momento ele mesmo escreveu com o próprio punho. E agora, a terceira
poderia ter até relação com a segunda. O tamanho das letras não só autentificava sua autoria, como enfatizava a intensidade de sua mensagem. Agora ele vai fazer um alerta ao perigo. E para esse alerta do perigo eu vos escrevo com letras grandes. Porque essa parte aqui eu vou enfatizar na mensagem, por isso letras grandes, entende? E agora, vamos lá. Os que se gloriam na carne, Gálatas 6:12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo enfatiza que os judaizantes possuem uma fé de aparência. Eles usam a circuncisão para fugir de possíveis perseguições. Meu irmão, você acha que a cruz de Cristo traz perseguição apenas do mundo? Claro que não. A cruz de Cristo traz perseguição até mesmo de dentro da igreja. Como assim, irmão Vitor? A verdade é que a cruz ela toca naquele ponto que é o ego do ser humano, do orgulho espiritual e da autojustificação. A cruz de Jesus vem para mostrar aqui, ó, meu irmão, você não é capaz de fazer nada para ser salvo. Somente o sacrifício de Jesus é capaz de libertar do pecado e da morte. E aquelas pessoas não aceitavam isso porque pensavam que eram melhores e poderiam ser maiores que Jesus. Eles não guardavam de falta a lei, mas usavam como ritual, como uma exibição carnal, sem nenhum compromisso real com Deus. O verdadeiro cristão exerce fé e paga qualquer preço por isso. Ele sabe que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. E aqui ele fala até das marcas de Jesus, que essas marcas de Jesus na realidade eram perseguições por conta da cruz de Cristo. Ou seja, ele levava as marcas, levava sobre ele o peso, né? E agora nós chegamos no gloriar-se só na cruz. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se existe uma condição para o crente se gloriar, para o crente se ostentar, para o crente, vamos lá, se gabar, é na cruz de Jesus. Nele mesmo e nenhum outro ponto o crente pode se gloriar a não ser no sacrifício que Jesus fez. Nós não podemos, nós somos fracos, nós somos miseráveis, mas através de Jesus nós somos mais que vencedores. Escuta essa, olha o que o Dr. R.N. Champlin fala. Existe uma fórmula legítima de orgulho, a saber, quanto a porção superior do crente se identifica de tal modo com Cristo que gloriar-se nessa porção em suas realizações ao mesmo tempo gloriar-se em Cristo. E por tratar-se de algo plenamente espiritual, quando o homem se torna ali semelhante a Jesus. As pessoas assim falam, não olha para mim, não olha para Jesus. O quê? Olha o que Paulo vai falar. Imitem porque eu sou imitador de Cristo. Ou seja, nós temos que chegar nesse patamar para nos parecermos, termos características de Jesus. E assim nós vamos nos gloriar, não em nós, mas na pessoa de Jesus. Agora, escute, as marcas de Jesus, Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A morte substitutiva de Cristo teve o propósito de transformar criaturas em filhos e instrumentos da transformação é a cruz de Cristo. E é interessante que ele começa falando da graça no livro de Gálatas e olha como é que ele termina. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo, ao falar para os Gálatas, o que ele passa é isso. Meu irmão, o que salva, a mensagem principal, a nossa vida é pautada pela graça. Não vamos nos escravizar novamente, não vamos voltar a outro tipo de salvação que não seja a cruz de Jesus. Não misture judaísmo com a nossa fé. Não misture outras práticas com a cruz de Jesus. Não queira misturar religiões. Mas se parecem. Não se parecem coisa nenhuma, porque Cristo é o único meio de salvação. Não queira misturar nada, não queira inventar ritos místicos para ser salvo, assim como aqueles judaizantes quiseram implementar a circuncisão como meio de salvação. O único meio de salvação é Jesus Cristo, que nos proporcionou a justificação. Paulo resume assim sua mensagem atemporal aos Gálatas
afirmando que de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Nós vivemos pela graça, cremos quando seguimos a direção do Espírito de Deus. A verdadeira espiritualidade não é imposta de fora, ela flui e transborda de dentro. Não adianta ter aparência, tem que viver uma vida segundo a vontade de Deus e produzir os frutos do Espírito. Ser uma nova criatura. O velho homem, a velha natureza carnal, só deve ter um destino: estar crucificado com Jesus. E agora nós vivemos através do Espírito de Deus que nos dá essa nova personalidade. A nova criatura só tem um alimento, a palavra de Deus, pois anda conforme está escrito. Escuta, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O ser humano é alguém físico e precisa de alimento físico, mas também é um ser espiritual e precisa de alimentos espirituais. E o único alimento que nos traz essa sensibilidade, essa grandiosidade para nós conseguirmos ficar de pé é o alimento que é a palavra de Deus. Ela que nos traz vida e vida eterna. Escuta, sua lealdade absoluta é ao Rei do Senhor Jesus Cristo. Paulo passou essa mensagem aos Gálatas e a mesma reverbera até hoje a nos desafiar a vivermos de inteiro agrado a Deus. É importante a gente dizer, a palavra de Deus fala assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando no final desse versículo é uma garantia. As outras coisas serão acrescentadas. É uma afirmação, não é um questionamento. Ele está falando, vai acontecer, mas em primeiro lugar é o reino de Deus. Existe uma condição para as outras coisas serem acrescentadas nas nossas vidas. E a condição é seguir o reino de Deus em primeiro. Agora escute, aplicação pessoal. A vida espiritual que agrada a Deus e satisfaz a nossa alma consiste em sermos as novas criaturas que Deus nos criou para ser e evidenciarmos as marcas de Cristo. E é isso, meu irmão. Não se esqueça, antes de sair desse vídeo, de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, não para qualquer outra coisa a não ser comunicar às outras pessoas acerca desse trabalho. Se você quiser também, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os irmãos da sua igreja e assim espalhar a mensagem de Deus. Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa e sua família. Amém.